Olá, meu amigo, minha amiga. Nessa aula nós vamos dar continuidade aí ao tema das 10 abordagens da educação física escolar, trazendo aí as últimas abordagens que ainda não foram tratadas nos vídeos anteriores, referentes ao livro Educação Física na Escola, Questões e Reflexões, que é um livro que apresenta 10 abordagens da educação física e é muito cobrado em concursos e também para ingresso no mestrado ProF. Começamos hoje então com a abordagem cultural, que tem aí como principal influência na educação física, a referência-chave, Josimar da Olio, aí com a obra Da Cultura do Corpo, de 1993. E é uma obra que é baseada nas ideias, né, de Marcel Mauss, é um dos autores fundamentais citados na obra, trazendo aí uma perspectiva antropológica da educação física. Daolio faz críticas, né, à educação física da perspectiva biológica, né, que não considera as diferenças culturais existentes entre os alunos, né, e atribui muitas vezes o rendimento voltado à técnica, né, ao desempenho técnico, com um gesto técnico mais próximo àquilo que se busca num esporte de rendimento, dentro daquilo que seria o objetivo da educação física na perspectiva biológica. Ele, ao trazer essa abordagem cultural, além de criticar isso, propõe que analisemos as diferenças das vivências daquele aluno, de onde ele vem, qual o contexto cultural que o aluno está inserido, assim atribuindo aí um olhar antropológico na abordagem do Josimar da Olio. E sobre essa crítica à abordagem biológica, três itens podem ser colocados aí em destaque. O primeiro deles, a naturalização do corpo, né, que na abordagem biológica ela tende a naturalizar e universalizar o corpo humano, né, como se todos tivessem, né, claro, os corpos têm algumas semelhanças, têm alguns padrões, mas eles dentro dessa abordagem, ignora a diversidade cultural, né, ignora o contexto, né, onde cada um vive. Né. Outro item importante, a questão da homogeneização das aulas. Essa visão biológica leva a uma ideia de que as aulas têm que seguir um certo padrão, você tem que buscar um certo nível de rendimento e colocar aqueles alunos como aptos ou inaptos, o que a abordagem cultural também já vem em contraponto a isso. A outra questão é da hierarquização dos corpos, né, que na abordagem, na perspectiva biológica, tende aí a classificar os corpos como melhores ou piores, com bases em critérios principalmente de desempenho físico, e ignorando aí a riqueza da diversidade corporal. Três conceitos chaves importantes aí na abordagem cultural. Primeiro, as técnicas corporais como manifestações culturais. Né? Dentro da abordagem cultural, o movimento corporal ele é entendido como uma técnica cultural que é fruto aí de uma aprendizagem específica de uma determinada sociedade em um contexto histórico. Assim, não tem uma técnica melhor ou pior para essa abordagem. Outro ponto importante, muito cobrado em concursos, é o princípio da alteridade, né? Que é justamente apresentado aí nas ideias de Marcel Mauss, que é um autor base, né, para o Josimar da Olio a trazer aqui, né, nessa perspectiva da abordagem cultural, onde você busca entender os indivíduos a partir de suas diferenças, sem julgá-los como certo, errado, enfim, melhores ou piores. Essa ideia da abordagem, do princípio, né, melhor dizendo, da alteridade, é muito de se colocar no lugar do outro, e enxergar a realidade do outro. E o terceiro ponto, a valorização do repertório corporal dos alunos. Então, dentro da abordagem cultural, a gente acaba também, né, levando em consideração aquilo que o aluno já traz de vivências aí em sua infância, em sua adolescência, o que ele já conhece, enfim, e muitas vezes esses movimentos que o aluno traz
não são exatamente os mesmos que a gente, por exemplo, vê numa sequência desejada, por exemplo, para desenvolver uma técnica mais apurada do saque no vôlei. Então, a gente acaba valorizando, né, algo que está presente ali na cultura, em detrimento, né, de um gesto técnico perfeito, esperado, né, supostamente dentro de um objetivo, seja eles para fins esportivos ou algum outro. Então, mais uma vez, reforçando este princípio, tá? Eu quero que você recorde este princípio, porque ele pode ser cobrado, tá? Aí na sua prova. Princípio da alteridade, colocando aí 3 itens, tá? Primeiro, reconhecimento da pluralidade humana, tá? Que os grupos são diferentes. Imagine, no bairro a gente já tem tantos grupos diferentes, imagine pensando aí a nível estadual, nacional ou mesmo mundial. Então não tem como a gente colocar todos dentro de uma caixinha para seguir o mesmo padrão de aula e de atividade. Segundo ponto, a compreensão das diferenças. Tá? Não se vê aqui os hábitos e as práticas corporais como melhores ou piores, né, como certa ou errada. E o terceiro ponto da superação da hierarquização, tá? Reconhecendo o quê? Que a capacidade de se expressar diferentemente é uma característica fundamental da espécie humana. A gente pode resumir em relação às implicações para a prática pedagógica 3 itens. Primeiro, para transformar a prática, é preciso que o professor de educação física conheça o espaço cultural que ele está inserido, né, para que ele possa colocar aquelas características que os alunos trazem, como referência para a elaboração de suas aulas. Segundo, a valorização do repertório corporal que cada aluno traz consigo. E o terceiro ponto, a superação dos modelos pré-estabelecidos. Principalmente aí aqueles que vêm do esporte de rendimento e buscam compreender as formas culturais de lidar com as práticas corporais. Algumas reflexões finais, então, sobre a abordagem cultural. Primeira, perspectiva transformadora, da gente ter um olhar mais amplo, considerando aí essa questão do que cada aluno traz. Segundo, o papel do professor, que ele tem um papel aí reflexivo, de comprometimento com a valorização das diferenças, das diferentes culturas. Terceiro, o impacto na comunidade escolar, né? Para quê? Para que se tenha ali um ambiente mais inclusivo, colaborativo, e que as culturas, né, as diferentes culturas possam se expressar. Tá? E o último ponto que a gente traz aí em relação às perspectivas futuras. Nós vemos, por exemplo, o próprio ProF é um programa de mestrado que leva os professores a refletirem suas práticas, muitos acabam tendo um olhar mais amplo, porque a gente sabe, pensando aí em nível nacional, muitas universidades, muitas faculdades ainda formam, né, o profissional mais voltado àquelas questões tradicionais, né, para trabalhar com gestos técnicos, esportivos, e muita gente traz isso, muita gente que era, por exemplo, ex-atleta ou vem do esporte, de repente quer se tornar um professor de educação física, vem com esse olhar do esporte, né? E ainda não tem essa formação toda para enxergar outras possibilidades. E como perspectiva futura, a gente entende que a abordagem cultural e outras, né, que estão correlacionadas ganharam espaço, né, já ao longo dos últimos anos. Haja vista aí, por exemplo, a BNCC, que já é, tem uma diversidade de atividades, já considera outras possibilidades, né? E além disso, nós temos como perspectiva que o quê? Que cada vez mais os professores possam se formar e com o próprio mestrado ProF, nesse sentido aí de abranger uma diversidade maior de temas e a serem trabalhados, né? E além de considerar as diferenças, né? As diferenças que existem entre esses alunos, considerando aí o contexto onde eles estão inseridos. Separei aqui 10 palavras-chave para você lembrar
dos itens mais importantes da abordagem cultural. Primeiro, né, a própria palavra abordagem cultural. Segundo, Daolio, que é o autor-chave aí. Tá? Terceiro, antropológico ou antropologia, que é a área, tá? A área-chave aí dessa abordagem também. Técnicas corporais, como quarta palavra, educação física, quinta palavra, diferenças individuais, tá? A sexta palavra aí, porque a importância de reconhecer as diferenças entre os alunos, né, as características de cada um, não avaliá-los da mesma forma, e se entender o que a cada um traz, né, de diferença para conseguir ter um olhar mais individualizado em relação a cada aluno. 7, contexto específico. 8, repertório corporal. 9, novamente aí essa palavra, em alteridade. Não esqueçam deste princípio. E 10, humanidade plural. Outra abordagem que ganhou muito espaço na educação física é a abordagem dos jogos cooperativos e tem aí como principal referência o Fábio Tuzzi Brotto, né, com a obra aí Jogos Cooperativos, se o importante é competir, fundamental é cooperar. E ele cita algumas referências aí, né, como Margaret Mead e Terry Orlick, né, como as suas principais referências. Lembrando que ele faz uma oposição aos jogos competitivos. Então, em questões de concurso, muitas vezes vocês irão presenciar as diferenças ou as características, né, que são dos jogos cooperativos, né, ali para vocês assinalarem quais são dos jogos competitivos, né, para que vocês possam aí sinalizar qual que é qual. O autor entende que há um condicionamento, né, um treinamento, tanto na escola quanto na família, na mídia, para quê? Para que as pessoas acreditem que não tem escolhas, né, que a competição é a opção natural, né, e ele sugere nesse sentido aí que os jogos cooperativos, né, sejam utilizados como uma força transformadora. Né? Então esses 3 pontos aí importantes, ó, do condicionamento social, né, que é a escola, a família, enfim, mídia, ensinam a competição como algo natural, a alternativa cooperativa e enfatizando a questão do prazer, da diversão, da vitória, que é para todos e não para alguns, e o terceiro ponto, a construção da solidariedade. Trazer a prática dos jogos cooperativos, né, e a gente vê isso muitas vezes, não como uma abordagem única, né, a pessoa geralmente o professor não trabalha apenas jogos cooperativos em todas as atividades ao longo do ano, enfim, mas os jogos cooperativos hoje fazem parte, né, desse universo da educação física, como uma oportunidade de também se comunicar em relação a trazer uma proposta diferente, uma reflexão diferente em relação à competição mesmo, né? E outros pontos positivos, a gente ouve muito, tanto na educação física quanto em outras áreas, a questão de se trabalhar valores, e os jogos cooperativos se alinham muito a isso, principalmente no sentido de transmitir aí essa questão de valores como a solidariedade e a justiça, além, né, da própria cooperação. E quais seriam os desafios, né, para abordagem cooperativa? Primeiro, a sociedade em que a gente está inserido, né, que tem essa característica iminente aí da competição. Imagina uma aula durante um ano, ou 2 anos, três, quatro, ou todo o segmento escolar, onde só os jogos cooperativos fossem aplicados, e não tivessem ali jogos competitivos. A comunidade iria aceitar, né? Qual seria o impacto, né, desse tipo de trabalho para aquela comunidade? É uma reflexão, né, e até mesmo um estudo possível, né, de ser realizado. É, os efeitos do capitalismo, a nossa sociedade, né, tem esse modelo de competição em seus diferentes segmentos, né? Para você, por exemplo, ingressar num concurso público ou ingressar no mestrado, você participa não é de um momento de cooperação, apenas, né? Até há cooperação no estudo, mas há aquele momento onde você vai competir contra o outro por uma vaga. Então a sociedade tem essa organização, né, em diferentes esferas,
até mesmo para você ser selecionado num concurso, né, ou para você cumprir a meta de um determinado trabalho. Então, até que ponto você deve ou não, né, trabalhar somente com jogos cooperativos, né? Então, eu creio que a mescla aí seja importante e oportunizar, claro, essas reflexões. E outro desafio é a implementação prática, né? Para que essa abordagem se torne viável, concreta, né, é preciso que os professores tenham formação também sobre isso, né? E enxerguem além da competição e uma formação mais tradicional da educação física não tem muito esse olhar, mas também é uma abordagem que a gente vê ganhando bastante espaço, né, em várias propostas aí da educação física. Então, antes de concluir, os benefícios dos jogos cooperativos, né, a gente coloca aí como aceitação mútua, todos se sentem vitoriosos, todos se sentem felizes, né, pelo menos utopicamente, né, se tem essa ideia, é, mas com certeza diminui aquela quantidade de frustração, né, dentro da atividade e realmente é a abordagem onde a gente visualiza, né, o grupo como um todo mais pacífico, mais feliz, né, ao cumprir ali aquele objetivo, aquela meta mútua que o grupo acaba tendo. É também uma oportunidade de interação, de expressão, de comunicação entre os alunos e de solidariedade, contribuindo aí sim para uma sociedade mais justa. Agora eu vou apresentar para vocês as palavras-chave da abordagem. Jogos cooperativos, então, a palavra-chave número um. Depois, cooperação, que é o principal valor, né, promovido por esses jogos. Broto, que é o Fábio Tuzi Broto, o autor, divulgador das ideias aqui no contexto brasileiro. A quarta palavra, aceitação mútua. Quinta palavra, Margaret Mead, que é a antropóloga, né, cujos estudos influenciaram, né, a perspectiva sobre a cooperação social. Terry Orlick, que inspira já o uso de jogos cooperativos como uma prática transformadora na educação em um contexto mais internacional. Sétima palavra, valores pedagógicos. Oitava, espaço simbólico. Nono, análise sociológica, né? Entender os efeitos, né, e os impactos que os jogos cooperativos podem trazer. E aí até fica uma dica para quem ingressar no mestrado aí, de repente, estudar algo relacionado a esta abordagem. Tem muita coisa para se estudar, muitas propostas, quais impactos, né, que ela realmente pode causar na comunidade, é bem interessante. E a última palavra, capitalismo, né, que é uma reflexão sobre a influência do sistema capitalismo na dinâmica de cooperação versus competição. Quase caminhando aí para o final, para as últimas abordagens, nós temos a abordagem da saúde renovada, né, onde o foco está na promoção da saúde. Então, a educação física escolar tem nela como o principal objetivo promover um estilo de vida saudável. E tem pontos muito importantes que essa abordagem traz, né? Por exemplo, como essa atenção aos alunos sedentários, sobretudo nos dias de hoje, onde nós vemos muitas crianças e adolescentes com uma prática pequena de atividade física no seu dia a dia, muitos influenciados, né, pelas questões, né, da nossa sociedade contemporânea, uso excessivo de telas, da vida nos centros urbanos, né, que privam mesmo do movimento. E o ensino de conceitos básicos, né? Essa proposta traz também a ideia de se ensinar conceitos básicos, né? Como, por exemplo, como desenvolver um programa de atividade física, né, para promoção da saúde, como eu vou aferir aqui a minha frequência cardíaca por minuto, entender um pouco do meu organismo, enfim, ela traz ideias também muito oportunas, muito importantes para utilizar na educação física escolar. Aí alguns autores, né, que influenciaram e aí trouxeram essa proposta, como Narras, Guedes e Guedes, eles entendem, né, que o desenvolvimento de atitudes, habilidades e hábitos, podem, já, isso já desde a infância ali na educação física escolar, pode influenciar. Aí a gente vê isso em pesquisas realmente, influenciar o estilo de vida ativo depois na idade adulta. Então é importante essa questão de se trabalhar com a saúde na escola, já desde cedo. E qual a
relação que a gente pode ver aí entre atividades esportivas e saúde? Primeiro que a maioria dos professores, numa perspectiva tradicional, acaba tendo esse olhar de focar em esportes, né, como vôlei, basquete, handebol, futebol, né? E com essa abordagem a gente pensa em outras alternativas. Nós vemos até a BNCC apresentando aí, por exemplo, ginástica, que já trazendo aí alguns conteúdos mais voltado à parte da saúde, embora não se tenha assim tão detalhado, né, conteúdos voltados à abordagem da saúde renovada na BNCC, mas a gente vê, né, essa aproximação que se dá para fazer com a ginástica. A gente aí, ao ler, por exemplo, o currículo do município de São Paulo, a gente vê ainda mais próximo, né, quando ali são apresentados alguns itens relacionados mais diretamente à questão da saúde. Enfim, é uma abordagem que sim ganhou espaço nos currículos do país também. Tá? E o terceiro ponto é a promoção da saúde, né, que as atividades esportivas, principalmente pensando em médio e longo prazo, nem sempre são as melhores, né, para a questão da saúde. Quando se pensa então em saúde, né, aí em detrimento do que a gente vê em relação ao rendimento físico, a gente automaticamente já se aproxima de um universo mais inclusivo, né? Ou seja, a gente acaba enxergando como prioridade trabalhar com aquele aluno sedentário, trabalhar com aquele aluno com problema de locomoção, com aquele aluno com uma baixa coordenação motora, porque nós estamos preocupados em desenvolver também os aspectos da saúde dentro das necessidades de cada um deles, né? Então, já entra aí uma aproximação com essa questão da inclusão, né? E aí a gente coloca 3 pontos. Primeiro, a diversidade, né? De atender todos os alunos, independentemente de suas características. Segundo, a inclusão, que também pode ser dita aí a não exclusão, né? E a promoção da atividade física acessível a todos, né? Adaptando quando necessário, e incluindo sempre que possível os nossos alunos, né? Fazendo as devidas adequações. E aqui nas considerações finais sobre a abordagem da saúde renovada, eu trago como um dos principais pontos a distância, né, que a gente viu das pesquisas em relação à saúde e à educação física escolar. Quando se tinha esse olhar da perspectiva biológica, de se estudar questões da saúde dentro da educação física, os pesquisadores geralmente partiram ou para a área da academia, né, fitness, com alguns públicos, alguns até sim com escolares, né, mas o foco não era a educação física escolar. Tá? E a abordagem da saúde renovada dá um passo importante, né, em ter essa aproximação maior da educação física com a saúde, né, promovendo aí a construção de hábitos saudáveis. Lembrando, este é um ponto mencionado no livro lá, Educação Física na Escola, Questões e Reflexões, muito cobrado em concurso, então é importante também saber isto. Agora vou apresentar para vocês as palavras-chave da abordagem. Palavras-chave. Primeiro, saúde renovada. Segundo, inclusão. Não se esqueçam, né? Pensar na saúde do aluno, a gente meio que automaticamente já pensa na inclusão, porque se a gente pensa principalmente naqueles que têm um déficit maior, a gente acaba buscando incluí-los. Terceiro, biologia. Quarto, que ela menciona bastante ali a questão dos Selafisques, né? Que conduziu estudos importantes sobre os efeitos da atividade física em diversos grupos. Quinto, afastamento, né, que é o afastamento dos pesquisadores das questões escolares, como eu mencionei ainda há pouco. Narras, né, que é um dos autores aí essenciais, né, que propõe aí essa abordagem da saúde renovada. Guedes e Guedes, também autores, né, que ressaltam a necessidade de redefinir o papel dos programas de educação física, né, para promover saúde e hábitos de vida ativa. Oitavo, modalidades esportivas tradicionais, né, porque geralmente elas estão mais distantes do olhar da saúde, principalmente pensando em médio e longo prazo. Um trabalho de educação física só com modalidades esportivas tradicionais não traz assim benefícios à saúde como uma outra proposta.
Nono, atividades esportivas alternativas, que os autores acabam sugerindo aí para promover uma maior aderência dos alunos à prática de atividade física, não só na escola, mas também fora da escola. Tá? E aptidão física e saúde, ok? Essas palavras-chave aí para a gente tentar lembrar os pontos mais importantes da abordagem da saúde renovada. E chegando ao fim, a 10ª abordagem, a abordagem dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que a gente já viu perder algum espaço em questões, né, cobradas. A gente às vezes não vê tantas questões como em alguns anos anteriores, né, em provas de concurso, porque hoje se tem um documento mais recente, que é a BNCC, que acaba sendo utilizado como base para questões de concurso, mas o PCN ainda continua sendo cobrado. Tá? E por ser considerado também uma abordagem, e dentro do PCN a gente vê que já tem uma mescla de abordagens ali, ele acaba automaticamente sendo cobrado em vários concursos, né? Até por ser apresentado por diferentes autores. Tá? E ele que é chamado de abordagem cidadã, não se esqueça, é muito cobrado também essa questão da abordagem cidadã, a gente já sabe que está falando dos PCNs. Quais objetivos? Primeiro, a gente pode colocar aí como a formação de cidadãos, né, que então ele tem como objetivo formar alunos capazes de participar de atividades com respeito, solidariedade, enfim. Segundo, valorização da cultura corporal. Então, os PCNs, como eu disse, já traz uma aproximação a algumas das abordagens que mencionamos ao longo do estudo. Terceiro, promoção da saúde, que também incentivam o reconhecimento da importância de hábitos saudáveis, também seus efeitos tanto na saúde individual como na coletiva. Este ponto importante, né, falando das dimensões dos conteúdos, a gente vê em outros autores, a gente vê, por exemplo, na linha dos pedagógicos, né, dentro de Anthony Zabala, falando ali das dimensões do conteúdo, procedimental, conceitual, atitudinal. A gente vê até hoje na BNCC 8 dimensões de conteúdo, e cada uma delas, né, relacionadas a um desses 3 principais eixos aí, né, que seria o procedimental, né, ligado ao saber fazer, o conceitual de compreender, né, os conceitos, compreender o porquê daquilo, e o atitudinal, ligado aí às questões das atitudes, do relacionamento e vai nessa linha. Então, as 8 dimensões de conteúdos hoje da BNCC têm ligação, né, com essas dimensões apresentadas nos PCNs e em outros autores também. E isso é importantíssimo saber, tá? Questões de várias provas são cobradas perguntando, questionando sobre isso. A gente viu, por exemplo, no mestrado ProF, na primeira turma, no estudo de caso, perguntando sobre avaliação, e pode-se pedir também, né, em relação à avaliação dentro de cada uma das dimensões. Então, é importantíssimo, né, a gente ter essa compreensão e mais do que essas 3, né, saber lá as 8 dimensões de conhecimento que estão dispostas na BNCC, e a gente tem vídeo específico sobre isso. Tá? Dentro do nosso módulo da BNCC, a gente fala mais sobre isso. Outro ponto relevante dos PCN são os temas transversais. Né? Então, por exemplo, a questão da saúde, do meio ambiente, ética, pluralidade cultural, trabalho e consumo, são temas que são apresentados nos PCNs. A BNCC abandonou os temas transversais? Não. Nós vemos ainda menções, porém não fica algo tão explícito, né, do que você tem que trabalhar, mas sim há menções ali. Tá? E os PCNs falam muito dessa questão da interdisciplinaridade e dos temas transversais como uma das propostas a ser aplicada e também dentro da educação física. Quase chegando no final, apresentamos aí 3 desafios da implementação. Primeiro, integração, né? Essa dificuldade de articular conteúdos da educação física com grandes problemas sociais. E às vezes acaba até ocorrendo uma certa confusão ou um equívoco. O professor que se adentra demais a este universo desse mundo crítico, enfim, tem o risco, né, de fazer com que o aluno deixe de praticar e de ter as vivências corpóreas, as vivências mais práticas que são essenciais na educação física,
Também lá na BNCC a gente vê 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais, e o primeiro deles, né, que é o movimento corporal, a gente nunca pode esquecer. Falaremos mais sobre isso também, né, ao tratar sobre o livro Desafios da Educação Física Escolar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Um outro desafio também, né, tanto para essa abordagem quanto para as outras, a questão da inclusão, né, para que as aulas sejam direcionadas a todos os alunos, né, e que a gente possa realmente contribuir, né, para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Palavras-chave da abordagem dos PCNs. Primeiro, cidadania. Não esqueça, a abordagem cidadã é a abordagem dos PCNs. Segundo, inclusão. Depois, temas transversais, que a gente vê muito aí nos PCNs. Quarto, cultura corporal. 5, dimensões dos conteúdos. Depois, educação integral, né? Essa ideia aí de contribuir para a formação integral dos alunos, né? Mente, corpo, enfim. Reflexão crítica, depois modelo educacional espanhol, porque foi este modelo que inspirou a formulação dos PCNs no Brasil, tá? E aí é uma referência, uma influência internacional no desenvolvimento curricular. Nono, articulação, né? Como os PCNs podem se articular aí às experiências educativas já existentes. E lembrando que os PCNs são parâmetros, diferente da base. A base, nacional, ela já é algo que realmente as redes de ensino precisam levar em consideração. Os PCNs, não há essa força de norma que tem, por exemplo, a BNCC, mas tem um conteúdo importante a ser considerado. E décimo, questões sociais emergentes, né? Enfoque dos PCNs em tratar problemas relevantes da sociedade dentro do contexto educacional. Chegando ao fim, eu quero que você lembre e guarde aí esses dois quadros, né, nesse slide agora e no slide seguinte, e são quadros que tem no livro da Educação Física na Escola Questões e Reflexões, né, para que vocês tenham em mãos aí os principais pontos de cada uma das abordagens. Tá? E na primeira página aqui, nesse primeiro slide, tem sobre a abordagem desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora e sistêmica, trazendo aqui os principais autores, livro base, área de base, autor de base, finalidade, temática principal, conteúdos, estratégia, metodologia e a avaliação. Então, guardem este daqui, tá? Não esqueçam de fazer a leitura e o estudo com calma. E também, né, essa segunda página aqui, que vai trazer aí sobre a abordagem da psicomotricidade, crítica emancipatória, jogos cooperativos, saúde renovada e dos PCNs. Bom, ficamos por aqui. Espero que você possa ter compreendido aí os principais pontos das abordagens da educação física escolar e vamos cada vez mais atualizando nossos materiais para que você tenha acesso ao material mais completo para sua aprovação em concursos e mestrado e em educação física. Um grande abraço e até a próxima aula.